Olá, assustadores e assustadoras. Bem-vindo a mais um vídeo para te impressionar. Hoje vamos contar a história de Lily, que foi salva por um espírito. Mas antes, já se inscreve e deixe seu like. Vamos para a nossa história. Meu nome é Lily e minha vida nunca mais foi a mesma desde aquele fatídico dia. Eu tinha apenas 5 anos quando algo aconteceu que desafiava qualquer explicação lógica. Embora eu fosse muito pequena para entender fragmentos daquela noite, e as histórias que me contaram depois nunca saíram da minha mente. Sempre tenho alguns reflexos que às vezes se tornam pesadelos e às vezes se tornam lembranças boas. No dia do ocorrido, era uma noite gelada de março de 2015. Minha mãe, Jennifer, dirigiu por uma estrada isolada em Utah, nos Estados Unidos, voltando para casa depois de uma visita à minha avó. Minha mãe sempre foi muito carinhosa, ia a viagem toda conversando comigo. Naquele dia, a chuva batia forte contra o vidro do carro e o vento uivava, como se quisesse nos alertar sobre algo que estava prestes a acontecer. Eu estava confortável, sentada no banco de trás, com o sono começando a tomar conta de mim enquanto o carro balançava suavemente. O sono foi aparecendo e a voz da minha mãe foi ficando cada vez mais distante, mas nada parecia fora do normal, até que tudo virou de cabeça para baixo. De repente, o carro derrapou na pista molhada, saindo de controle. Ele voou para fora da estrada e despencou ladeira abaixo, indo parar no leito de um rio quase congelado. Aquele momento foi um pesadelo em câmera lenta. Eu, ainda pequena demais para entender, só me acalmei quando o carro parou. E eu estava ali, incapaz de me mover, pois depois que o carro parou de girar, eu percebi que tudo estava quebrado. Pedaços de vidros e estilhaços ao meu redor, e por estar de cinto, me mover ficou quase impossível. Já que a trava tinha agarrado, o frio começou a tomar conta de mim, e o desespero só aumentava mais e mais. E tudo piorou quando comecei a chamar a minha mãe e ela não respondia. Por 14 horas fiquei ali, na solidão, chorando com frio e machucada, perdida na escuridão e no silêncio de um mundo tranquilo. A água subia lentamente, me cercando. O som distante da correnteza parecia uma tortura, e o som do vento na copa das árvores me dava medo. Eu pensei que ninguém jamais me encontraria, e que eu não conseguiria mais ter alguma resposta da minha mãe. Mas naquela madrugada, algo impossível aconteceu. 4 policiais foram chamados para uma cena de acidente envolvendo um carro submerso. Quando chegamos, encontramos o veículo quase totalmente coberto pela água e em pedaços, disse o policial. Mas o mais estranho, e o que nenhum deles consegue explicar até hoje, é que todos ouviram uma voz feminina gritando por socorro, uma voz que vinha da água. E não era a minha voz e nem a da minha mãe, pois a autópsia revelou que ela faleceu antes do carro atingir o rio, pois com a capotagem, os estilhaços do veículo acabaram sendo fatais para ela. A voz era clara, angustiante, como se alguém estivesse pedindo ajuda desesperadamente em uma situação de vida ou morte. Assim que perceberam onde o carro estava, eles não hesitaram. Entraram na água fria e lutaram contra a correnteza para alcançar o veículo. Ao abrir a porta, encontraram minha mãe, já sem vida. O que ninguém esperava ver foi a minha presença, ainda viva, com a água a poucos centímetros de me engolir. Como eu ainda estava viva, era um milagre que ninguém sabia explicar. Nenhum dos policiais conseguiu explicar de onde veio aquela voz. Alguns dizem que foi uma alucinação coletiva, provocada pelo estresse do momento. Mas outros, os mais céticos, disseram que fui eu, mesmo eu sendo muda. O mistério não termina aí. Conforme fui crescendo, comecei a me lembrar de fragmentos daquela noite sombria.
Eu não consegui entender como uma criança poderia ter sobrevivido tanto tempo, sozinha e imersa em água gelada. E mais, em sonhos e pesadelos, eu via minha mãe, ainda com o rosto pálido e as mãos frias, como se ela estivesse tentando me proteger. E o que mais me perturbou, quando perguntei à minha família o que realmente aconteceu naquela noite, descobri que o lugar onde o carro caiu não era apenas isolado, mas também conhecido por histórias de desaparecimentos misteriosos. Alguns moradores afirmam que aquela estrada era assombrada por almas perdidas que guiam as pessoas para a morte, mas também tentam salvar aqueles que estão em perigo, como se fosse um jogo de vida ou morte. Eu nunca consegui entender completamente o que aconteceu naquela noite. Mas uma coisa é certa, sem aquela voz, eu nunca teria sobrevivido. A sensação de ser visto ainda persiste, como uma sombra que nunca se afasta de mim. Cada vez que passo por uma ponte ou ouço o som da água corrente, sinto uma presença ao meu lado, me observando, me protegendo. O que mais me assusta é a ideia de que talvez aquele espírito ou aquela entidade ainda esteja por perto, esperando o momento certo para se manifestar novamente, mas não sei se seria para me salvar. Ainda me questiono quem ou o que realmente estava me observando naquela noite. E o mais importante ainda, por que fui salva, enquanto outros não tiveram essa sorte? Até hoje, continuei ouvindo o sussurro da água, o grito de socorro e uma sensação indescritível de que algo me acompanha, algo que eu jamais pude ver ou entender completamente. E às vezes penso que o que quer que tenha me salvado naquela noite me acompanha